Enquanto não superarmos a ânsia do amor sem limites, não podemos crescer emocionalmente. Enquanto não atravessarmos a dor de nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Olá, eu sou Cássio Augusto, eu sou terapeuta e hoje nós vamos falar sobre dopamina. Finalmente vamos falar sobre ela. Eu falo tanto dela no canal, só que agora a gente vai entender um pouquinho melhor como é, como é que ela funciona, como ela age em nós. E para que a gente precisa saber disso? Para poder utilizar dessa fonte de maneira mais saudável na nossa vida, para que ela não nos domine, mas que seja mais uma ferramenta para que a gente consiga ter uma vida melhor, mais plena e completa. Para que a gente precisa entender a respeito desse neurotransmissor? Por que ele é tão importante para nós? A dopamina, gente, ela é responsável para a gente sentir vontade, tesão, aquele tesão bom para fazer as coisas, aquele desejo, aquela vontade que a gente não consegue nem pensar, a gente só tem toda a energia para agir, quer fazer e quer fazer, é a dopamina. E ela está presente em vários processos nossos. Você pode conseguir fontes dopaminérgicas de inúmeras formas. E existe as fontes dopaminérgicas mais saudáveis e as menos saudáveis. Lembrando que toda fonte dopaminérgica é boa a princípio. É a maneira como a gente usa essa fonte dopaminérgica e a constância. Se é demais, aí ela passa a ser ruim, tá? Vocês vão entender tudo isso por quê. Então vamos ver o vídeo primeiro, entender como é que ela funciona e depois a gente fala melhor sobre ela, tá bom? Beijo, até mais. Dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. E o sistema dopaminérgico ele foi desenvolvido para você viver num ambiente onde você sempre precisa estar engajado buscando alguma coisa. A sociedade hoje ela é tão deprimida e tão ansiosa justamente por isso. Você fica muito agitado, muito feliz treinando ouvindo música na academia. Cara, joga uma moeda para cima. Se cair cara, você vai pro treino ouvindo música. Se cair coroa, você não vai. Boicotando seu treino? Não, eu tô usando o sistema dopaminérgico a meu favor. Eu comecei a estudar esse neurotransmissor chamado de dopamina, por quê? Primeiro porque ele tem essa função modulatória, tá? Então ele consegue mexer, cara. A dopamina é como se fosse você pegar um plástico e você esquentar ele. Você pode remodelá-lo da forma que você quer. É isso que a dopamina faz no seu cérebro. E ela é um neurotransmissor incrível. É fascinante esse neurotransmissor. Eu cada vez tenho estudado mais, cada vez tenho estado mais interessado, porque ela faz muitas coisas no nosso comportamento. Por muito tempo se achava que a dopamina tinha relação com prazer. Não é totalmente errado essa visão, mas na realidade parece que a dopamina tem mais relação com motivação. Então o que acontece? Tem alguns experimentos bem maneiros que fazem o seguinte: você pega um animalzinho de laboratório e você depleta, você destrói neurônios dopaminérgicos desse animal. Esse animal ele é capaz de sentir prazer. Então se você bota esse animal no ladinho de uma alavanca, onde ele clica na alavanca e vem comida ou vem cocaína intravenosa nele, ele fica clicando a alavanca. Ou seja, mesmo sem dopamina, o animalzinho faz aquele comportamento para obter recompensa. Só que se você movimenta o animalzinho um corpo de distância, literalmente, você movimenta o animal um corpinho dele pro lado, ele já não caminha até a alavanca para clicar a alavanca de novo. Entendi, então ele não tem a motivação necessária pra chegar lá e sentir o prazer. Ele sente o prazer. Se ele tá aqui, ó, o animalzinho depletou os neurônios dopaminérgicos, ele pega a comida e come. Ou clica na alavanca para ter a cocaína injetada na veia dele. Só que se você move, é massa os estudos, você pega o animalzinho com a mão, bota ele um corpo de distância da alavanca, ele já não clica mais na alavanca. Cara, que Porque a dopamina foda. tem a ver com ele ir até a substância. A dopamina tem a ver com quando você quer buscar um prazer que está fora do seu corpo. Tem um outro experimento muito clássico que determinou esse papel da dopamina na motivação e não necessariamente no prazer, que ampliou ainda um pouquinho mais isso. É um experimento do grupo do professor Schultz, o cara que mais sabe sobre sistema de recompensa e dopamina. Ele ensinou o macaquinho a ficar numa cadeira e ele ensinou pro macaquinho que suquinho de laranja, maçã é gostoso. Então ele primeiro, antes de mais nada, ele abriu a cabeça do macaquinho e botou
um eletrodo lá no núcleo accumbens, que é a região do centro de recompensa no cérebro do macaco. E esse eletrodo consegue identificar a atividade neuronal dessa região. Então, quando essa região aumenta a atividade, o eletrodo consegue detectar, significa que o animal está sentindo prazer, ou que tem aumento de dopamina. Tá? O que ele viu? Ele pegou o macaquinho, deu um suquinho de laranja, um suquinho de maçã, ele viu que explodiu a quantidade de dopamina no cérebro do animal. O animal sentiu prazer. A dopamina também é sobre prazer, mas mais sobre motivação, porque você consegue sentir prazer sem dopamina. Aí ele ensinou o macaquinho que sempre que acender uma luzinha no teto, ele vai receber o suquinho. E ficou registrando na cabeça do macaco quando que aumentava a dopamina na cabeça do macaquinho. O macaquinho enxergava que acendeu a luzinha no teto, a dopamina aumentava muito no cérebro dele. Quando ele bebia o suco, já não tinha mais dopamina. Ou seja, quando o sinal do prazer chegou, a dopamina subiu. Quando ele sentiu o prazer e recebeu a recompensa, já não tinha tanta dopamina. É tipo o iFood. É tipo o iFood, é tipo aquela pessoa que tá assistindo um filme e vê alguém fumando no filme. Cara, quando você vê o gatilho, a sua dopamina explode. E a dopamina faz você pegar o cigarro e fumar. Quando você fuma o cigarro, talvez nem tenha tanta dopamina. Então a dopamina ela é sobre antecipar a recompensa, não sobre a recompensa em si. O que acontece, cara? A dopamina e o sistema dopaminérgico, de uma maneira geral, foi desenvolvida à luz da nossa evolução para viver num ambiente onde não tem tanto sinal dopaminérgico, onde não tem tanta disponibilidade de situações hiperdopaminérgicas como hoje. Que fica te estimulando o tempo inteiro. Exato. Então a dopamina, quando você abre um livro de neurociência clássico, você vai ver que o que eles usam para explicar a motivação? Comportamento de beber água, comportamento de comer, de se alimentar, sexo. Por quê? Porque a dopamina funcionou para isso durante a nossa evolução. A gente acordava de manhã nas cavernas lá e tinha que ficar motivado e preocupado com o que ia comer, se tinha água para beber ou se ia cuidar da prole, etc. Hoje a gente não precisa se preocupar mais com isso. Inclusive tem alguns pesquisadores que argumentam que a sociedade hoje ela é tão deprimida e tão ansiosa justamente por isso. Porque o nosso sistema ele se desenvolveu para se preocupar com algumas coisas e hoje a gente não precisa se preocupar com tanta coisa. A gente não precisa urgentemente de coisas hoje vitais para viver. Via de regra, as pessoas têm coisas para comer, as pessoas têm água para beber e abrigo para dormir. E o sistema dopaminérgico ele foi desenvolvido para você viver num ambiente onde você sempre precisa estar engajado buscando alguma coisa. E hoje, muitas vezes, a gente está em casa no sofá, tem comida na geladeira, tem água ali, os seus pais te ajudam, etc. E você fica, e aí, o que eu faço agora? Aí o seu sistema de dopaminérgico muitas vezes te joga para quê? Pornô em excesso, videogame, drogas. Por quê? Porque essas coisas, elas jogam muito dopamina pra jogam você, muita né? dopamina. São comportamentos hiperdopaminérgicos. Muito. Os jogos de videogame, por exemplo, são desenvolvidos para liberar muita dopamina. O sexo, a pornografia, naturalmente libera muita dopamina. Aí o que eu comecei a estudar, cara? Eu comecei a perceber, quando a gente fala, por exemplo, de um comportamento adicto, de uma pessoa viciada, é uma pessoa dependente química. Ela é uma pessoa, se você pegar um estudo de ressonância magnética funcional e olhar o cérebro de um usuário de cocaína enquanto você injeta cocaína nele, você vai ver que a ligação da dopamina com o receptor de dopamina é mais baixa que o cérebro de uma pessoa saudável. Ou seja, ocorre um downregulation. O que é downregulation? De tanto você bombardear o sistema com dopamina, devido ao uso da droga, ocorre uma adaptação para baixo do seu sistema. Então o seu basal de dopamina fica mais baixo. É por isso que você sempre precisa ficar buscando aquilo. Por quê? Porque o seu basal está cada vez mais baixo e você tenta desesperadamente aumentar a sua dopamina com a droga, só que ele cai ainda mais. O nosso corpo ele se regula muito assim. Se você come muito açúcar, o seu pâncreas vai liberar muita insulina. E conforme você vai liberando bombas e bombas de insulina, a sua célula começa a criar uma situação chamada de resistência à ação da insulina. E a resistência à ação da insulina é mais ou menos por isso. O receptor de insulina sai da célula e você começa a não ter a ligação de insulina e não ter a entrada de glicose na célula. Eventualmente você desenvolve diabetes. A droga no cérebro faz mais ou menos a mesma coisa, Lutz. Obviamente, ninguém aqui está falando que pessoas que comem açúcar são viciadas em drogas. Não. Mas o açúcar, a gordura, a pornografia, comportamentos de uma maneira geral são, sim, liberadores de dopamina. Não
num pico tão grande quanto uma droga, por exemplo, uma anfetamina, uma cocaína, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, você jogar, jogos de uma maneira geral, cassino, videogame, etc. Às vezes interação social em excesso, quando você desesperadamente procura por aprovação social, comidas hipercalóricas. Existem alguns comportamentos que naturalmente vão aumentando os seus picos de dopamina. E o segredo é assim, imagina que o seu sistema dopaminérgico, ele tem 2 tipos de liberação. Ele tem uma liberação tônica de dopamina, o que que é? Os seus neurônios dopaminérgicos ficam... A liberação tônica é assim, você fica tuf, 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 como se fosse um coração batendo, sempre liberando dopamina. Cronicamente, você sempre está liberando. O dia inteiro. O dia inteiro. E isso muda de pessoa para pessoa. É por isso que tem pessoas naturalmente um pouquinho mais alegres, animadas, etc. E tem pessoas naturalmente um pouquinho mais deprimidas. Por quê? Provavelmente porque essa liberação tônica de dopamina, principalmente na via mesolímbica, provavelmente diminuída nessas pessoas que estão um pouquinho abaixo do normal de humor e aumentada nas pessoas que estão um pouquinho acima. Só que qual que é o problema? Esse disparo tônico, isso, presta atenção aqui, galera, isso que é muito importante. Esse disparo tônico dopaminérgico, tipo coração, buf, 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 ele mantém um nível basal de dopamina no seu cérebro o dia todo. Sim. Só que tem os disparos fásicos de dopamina. Ou seja, buf, buf. O tônico mantém e tem os fásicos. Esses fásicos só acontecem quando? Quando você faz sexo, quando você precisa de comida, quando precisa de água, quando precisa de abrigo, quando você fugir de perigo, quando você joga videogame, quando você bebe álcool, quando você fuma cigarro, quando você vê pornografia, quando você toma muita bebida rica em açúcar, quando você come comida hipercalórica. Isso são disparos fásicos. Qual que é o problema? Quanto mais você der disparos fásicos dopaminérgicos, mais o seu sistema se down-regula, vai para baixo, e aquele disparo tônico começa a ficar... Entendi. Que então, se foda, você mano. tem só prazer na sua vida, na ausência dos disparos fásicos, a sua dopamina é muito baixinha. E isso pode eventualmente resultar em anedonia. E é muito comum na clínica isso, Lutz. O paciente vem falando assim, putz, doutor, eu não sei nada, eu não consigo, eu não sinto mais prazer, eu não sinto mais isso, eu não sinto mais aquilo. Aí você vai ver a pessoa é estável financeiramente, muito boa na carreira dela, já está quase independente do ponto de vista financeiro, mas nada faz a pessoa feliz. Aí você vai ver a vida dela, a pessoa opera só na dopamina fásica. Sai com os amigos segunda para jogar boliche e bebe. Sai com os amigos ali jogar tênis, no dia faz um churrasco. A pessoa ela não vive, vive o difícil um pouco. Ela não dá um sossego pro sistema dopaminérgico. Aí quando você tira isso dela, é quase como se uma pessoa que usa droga. Fica obviamente não no jeito que uma pessoa que usa droga, mas ela fica anedônica. Então, uma viagem com a família pro interior, num sítio, não tem álcool, não tem nada, perde o sentido. Por quê? Porque o cérebro dela gosta muito de dopamina, ficou muito exigente. Desenvolveu tolerância. O contrário disso, então uma pessoa que escolhe sofrer mais, ajuda a manter esse basal um pouco mais alto também ou não? Ajuda, não necessariamente o basal um pouco mais alto, mas ajuda a pessoa a ser mais capaz de sentir muito prazer quando é submetido a alguma coisa simples. E cara, isso acontece, obviamente a gente tá falando de extremos aqui, mas o nosso sistema dopaminérgico, ele não foi feito para você ficar bombardeando ele de dopamina sempre. Não pode, porque se você ficar bombardeando ele com dopamina sempre, vai ocorrer esse down-regulation, os disparos tônicos, e você eventualmente vai ter mais dificuldade de alcançar o prazer. Coisa simples. Então qual que seria o grande segredo? O que a gente chama de reforços intermitentes. Ou seja, você não precisa ficar sem os disparos fásicos dopaminérgicos. Só faz isso com espaços de tempo. Faz uma agenda de dopamina, digamos assim. E, cara, isso a gente fala aqui nas questões mais extremas, como, por exemplo, patologias, depressão, vício, etc, né? Mas isso acontece nas coisas mínimas também. O Huberman falou lá, por exemplo, no episódio dele, se você gosta de treinar com música, você fica muito agitado, muito feliz treinando ouvindo música na academia, cara, joga uma moeda pra cima. Se cair cara, você vai pro treino ouvindo música. Se cair coroa, você não vai. O seu sistema dopaminérgico adora um talvez, cara.
Lembra do Nossa, macaquinho foda. que eu falei lá do... Lembra do macaquinho que eu falei do suco? Aham. Com o tempo, se o macaquinho aprende que sempre depois da luzinha ele ganha suco, ele para de liberar dopamina quando vê a luzinha. Caralho. Porque a recompensa é certa já. Entendi. Então, assim, ele primeiro, o que a gente tira disso tudo, né? Leva a mensagem pra casa aí. Dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. Dopamina é sobre a antecipação do prazer. Então, o macaquinho que sabe que vai ganhar o suquinho quando acende a luz, ele libera bastante dopamina quando vê a luzinha. Quando ele ganha o suco, ele já não libera tanta dopamina. Assim é com a pessoa em casa que quando pede a pizza no iFood, chega a pizza, ela já nem tá tão mais motivada a comer a pizza, às vezes até se arrepende de ter pedido, porque pediu, eu quero a pizza, eu vi a pizza no filme, e aí Total. pede uma puta pizza, e chega a pizza, ela fala, caramba, por que eu fiz isso? Dopamina. Ou seja, a sua dopamina já baixou, você não tá mais motivado a comer. Foi o gatilho que liberou dopamina. E o macaquinho que aprende que sempre que depois que acender a luzinha ele ganha, a luzinha já não libera mais dopamina no cérebro dele. Agora, se você pega um grupo de macaquinho e bota 50% das vezes que acender a luzinha ele ganha o suquinho e 50% não, a dopamina aumenta ainda mais do que antes. Porque a dopamina é sobre novidade. Tipo assim, ele fica, será que agora que acendeu a luzinha eu vou ganhar aquele suquinho de laranja? E a dopamina explode, cara, ele quase que quer sair da cadeira. Então a dopamina é sobre você antecipar uma possível recompensa que vai vir. Isso é dopamina. O que os cassinos fazem, Lutz? Os cassinos trabalham muito bem com o sistema dopaminérgico, principalmente com esses reforçamentos intermitentes. Eles não Se você vai num cassino e sempre que você girar a boletinha lá você ganhar dinheiro, perde a graça. Eu não quero mais, nada me motiva mais a fazer. Ou se sempre ganha recompensa. Agora, se você talvez girar na alavanca, se você girar a alavanca e talvez ganhar uma recompensa, meu, seu sistema dopaminérgico vai ficar louco. Então, botando isso em termos práticos, como o Uberman falou lá. Cara, se você quer treinar ouvindo música, eu gosto muito de treinar. Escuto Racionais, Djonga, adoro escutar música enquanto eu treino, me ajuda muito. Só que ultimamente tem dias que eu não escuto de propósito. Aí você vai pensar assim, pô, mas você tá boicotando seu treino? Não, eu tô usando o sistema dopaminérgico a meu favor. Cara, eu acho que eu percebi isso. Eu tava treinando sempre, porque eu sabia que aquele estilo de música me dava pump direto. Depois de um mês treinando, parou. Exato. Nem tinha mais vontade de ouvir. Dopamina adaptou o sistema. Agora, se você joga uma moedinha pra cima, se cair cara, você treina com a música. Se cair coroa, você não treina. Cara, todo dia você vai querer jogar a moedinha e vai ficar, tipo, um friozinho na barriga. Cai. E aí caiu, meu. E você vai poder ouvir a música, você vai ficar muito feliz, cara. O que esse neurotransmissor é capaz de fazer com nossas vidas? Qual é o impacto desse neurotransmissor mal aplicado em tudo que a gente faz e pensa? Como ele pode regular as nossas emoções, a nossa vontade? Porque esse neurotransmissor está ligado com tudo que a gente quer fazer quando a gente levanta da cama, abre os olhos e tem vontade de fazer, planos para o futuro, vontade de limpar a casa, arrumar alguém, arrumar um trabalho, querer fazer algo, querer participar deste mundo fazendo algo para ele. Quem nos dá tudo isso é a dopamina. E se utilizarmos essa fonte de maneira equivocada, de maneira não saudável, tem preço, gente. E qual é o preço? O preço pode ser tanto os transtornos de personalidade, pode ser qualquer patologia da mente, qualquer coisa que nos leve a patologias da mente, vícios em uma série de fontes dopaminérgicas mais fáceis e onde a gente se perde na constância, exagera no uso. Então, o que seriam fontes dopaminérgicas saudáveis? Fontes dopaminérgicas saudáveis estão ligadas a gente ativar a metacognição, olhar afastado, conseguir ver distante, habilitar várias habilidades cognitivas e começar a usar toda essa máquina que é a mente humana em nosso favor, para construir algo para nós, uma coisa que nos dê vontade, que nos dê tesão. É difícil de fazer e de pensar no começo, porque você precisa afinar antes essas habilidades. Isso requer esforço, empenho.
E se você não o tem, se você já foi pego por uma das outras fontes dopaminérgicas não saudáveis e você utiliza até o esgotamento, então você não vai ter essa força, essa vontade, esse empenho. E talvez pior, você já esteja sendo levado para um transtorno de personalidade, onde algumas cognições já congelaram, já frisaram, já entraram em esquemas e fixações e te colocaram em pensamentos, em crenças que são limitantes e limitadoras. Então você passa a ser um ser humano limitado, tá? E aí, o que acontece com você? Suas fontes dopaminérgicas vão ser mais primárias, mais fontes de criança, porque as fontes fáceis são fontes de criança. Para pensar, aquele chocolate, aquela comidinha gostosa, aquela manhãzinha como é que se diz? Satisfeita pela mãe, pelo pai. Então, você passa a pensar de uma forma infantil e vai carregando ao longo da vida adulta as fontes dopaminérgicas não saudáveis. Ou seja, fontes dopaminérgicas mais infantilizadas, menos amadurecidas. Então, para que saber de dopamina? Por que dopamina é importante para nós? Para você controlar isso em você, para você trazer a metacognição e observar com o observador e utilizar de maneira mais assertiva essas fontes dopaminérgicas. Você pode ter o dia de comer um pouquinho demais, de comer um lanche, mas espaça o tempo disso. Você pode fazer uma manhãzinha para ser satisfeito naquele momento com um relacionamento seu, uma coisa até bonitinha, engraçadinha, um mimo que você está dando para o outro, mas muito eventualmente. Bem pouco. O que são as fontes saudáveis? As fontes saudáveis quando você habilitou todas as habilidades cognitivas e já descobriu um propósito de estar aqui nesse mundo. E aí existem inúmeras fontes dopaminérgicas ligadas à espiritualidade. Você pode ter se identificado com qualquer uma delas: budismo, espiritismo, candomblé, espírita, evangélico, etc., sem problema nenhum. Você pode ser identificado com uma filosofia de vida, uma filosofia clássica, ou uma filosofia mais moderna, ou ainda você pode se ligar à ciência, que a primeiro momento você fala que não tem nada a ver com a espiritualidade ou com a fé. Mas lembrando que tudo que é científico hoje em dia era sonho na mente de alguém no passado, que virou realidade, que virou concreto. Então, sempre deixar habilitado a habilidade cognitiva da criatividade, da humildade de dizer, olha, eu não sei, eu quero aprender. Do errar não é ruim, errar é bom, é um disso que você está tentando. E na medida que você vai corrigindo, você vai aprendendo. Na medida que você vai aprendendo, você vai amadurecendo. Você vai crescendo naquelas habilidades cognitivas que você está investindo tempo e dinheiro, ok? Então, não existe outro caminho, gente. Não existe outro caminho. Mente parada, mente só presas em esquemas de dopamina rápida, de uso rápido, de uso infantilizado, todas essas dopaminas vão te promover a não saúde mental. Com o passar do tempo, você vai precisar de mais e mesmo assim não vai ser suficiente. Então você precisa habilitar outras fontes dopaminérgicas dentro da sua vida para você manter um nível adequado de dopamina ao longo do dia. Que ele não exceda demais, mas que depois você excede, e depois você cai o seu nível basal. Você cai o seu nível que você precisa manter durante o dia. E aí começa a vir as depressões, começa a vir o descontentamento, as reclamações, que são tudo indício de que você está fazendo uso incorreto da dopamina. Gente, de uma maneira bem curta e grossa, a gente adoece porque a gente utiliza mal dessas fontes. Em outras palavras, vamos pensar assim, tá? Vocês repararam que a dopamina pode ser tanto uma coisa boa que te motiva e te dá tesão e vontade, como uma coisa ruim que você usa em excesso, às vezes se frustra porque não consegue aquilo que você sonha demais, mas não consegue alcançar. Então você se frustra. Então você usou mal a fonte, porque a incerteza é é o turbo do carro, sabe? Aquele turbo, você liga o turbo. É isso, a dopamina a incerteza faz ligar o turbo. Então toda vez que o ambiente for incerto, é mais gostoso.
Então, só que você tem que tomar cuidado com isso. Você pode usar isso tanto a seu favor, como isso pode ser usado contra você. Em outras palavras, se eu uso essa incerteza, esse tesão, essa vontade, essa inconformidade de algo, por exemplo, eu decidi estudar política. Se eu uso toda essa inconformidade, essa incerteza que é política e vou a fundo buscar isso, vai te dar mais tesão, você retroalimenta. Então você vira o seu regulador dopaminérgico, dessa maneira, beleza. Mas vamos dizer assim, isso aí, ó, uma mente adolescente, inexperiente, usa mal essa fonte dopaminérgica. Por quê? Aí tem o bad boy da escola. A sua amiga, o seu amigo, a sua mãe, todo mundo sabe que aquele menino é fria. Ai, que delícia, que gostoso, essa incerteza. Não, eu vou salvá-lo, eu vou curá-lo, eu sou aquilo que ele precisa. Tudo isso é falar na sua mente, promovido pela dopamina. E aquilo fica mais gostoso. Se é proibido, mais gostoso ainda. Isso, gente, funciona numa mente de uma adolescente, numa mente de um início de uma vida adulta. Mas um adulto de mais de 30 anos já precisa ligar um alerta. Ele já precisa entender que se ele tá indo atrás do bad boy, que tá todo mundo dizendo que é bad boy, existe uma imaturidade nessa avaliação cognitiva. Essa metacognição precisa amadurecer. Eu não preciso passar por esses processos. Eu sei que vai ser uma fria que vai causar dor. Então, para que eu vou entrar nisso? Então, uma mente adulta é capaz de se autorregular e evitar essas situações que vão te promover coisas não tão boas e saudáveis ao longo da vida. Pode até criar trauma, culminar num relacionamento bem doentio e tóxico, etc, etc, etc. Ok. Então, para que eu preciso saber dessa informação? Para eu não ser escravo da dopamina. Eu usar ela a meu favor. Então, a brincadeira da moeda para a música, para o treino é interessante. A incerteza da moeda de cair 50%, só essa incerteza vai dar um puta tesão. Vai vir uma carga dopaminérgica grande e vai dar aquele ânimo que você precisa para treinar. Olha, pode ser diferente também, pode ser o seguinte, ó. Eu adoro chocolate, mas se prive de tudo que você adora demais ou quer fazer muito, você precisa se privar. Então se prive, mas se prive colocando como troféu do final da semana. Então, por exemplo, no final da semana, se eu for no treino todos os dias, eu como chocolate. Eu como pizza, eu como hambúrguer. Refrigerante não, gente. Tá na hora de amadurecer e tirar esse doce tão doce da vida, né? Não precisa de refrigerante. É uma bebida que é péssima para a saúde, não é nem alimento, tá? Bom, então eu posso fazer isso, eu posso usar de várias estratégias para poder promover a dopamina em mim para algo que eu conduza para alguma coisa que seja boa. E que depois que virar hábito, é fácil de continuar. Então, promova recompensas dopaminérgicas infantis para atos e promoções grandes, do tipo estudar, treinar, conhecer pessoas, para quem tem pouca socialização. Lembrando que tudo que a gente faz é para o outro, tá? Tudo para o outro. Então, não pense diferente. Você precisa do outro. Então, socializar é uma das fontes dopaminérgicas saudáveis. Tudo que é demais é ruim. Mas tudo que é ausente de fonte dopaminérgica também é ruim. Então, me distanciar de todo mundo, ruim. Me isolar totalmente é ruim, tá? Se aproximar demais de pessoas a semana inteira, não desgrudar de pessoas, é ruim. Beber demais, comer demais, sexo demais, jogar demais, tudo ruim. Na medida, perfeito. Então, comece a usar as fontes dopaminérgicas de maneira mais sábia. E todos os processos espirituais ajudam a controlar isso. Várias espiritualidades ajudam e promovem que você controle essas vontades, esses desejos, dessas paixões mais fáceis e amadureça essa fonte dopaminérgica para uma fonte dopaminérgica mais adulta, que seria o empreendimento, um negócio, um estudo, uma faculdade, um curso, que mais? Namorar, casar, família,
casa, lembrando que isso não pode ser a única fonte dopaminérgica principal. Elas todas se complementam juntas. Você vai utilizar de todas elas. E o gostoso não é querer o processo, é viver o processo. Porque aí, se você está vivendo o processo e está gostando e está bom, quer dizer que o seu nível dopaminérgico está no nível adequado, suficiente para te dar vontade de acordar, tesão de viver, mas ao mesmo tempo dar condições de realizar para não se frustrar e depois entrar no contrário, porque você se frustra, fica deprimido e cai. E aí fica numa onda dopaminérgica. Isso que não causa algo bom na mente humana. Isso que leva ao que a gente chama de doença mental, que promove os transtornos, que promove uma mente não saudável. Vocês entendem, gente? Então, o que eu indicaria que vocês fizessem? Entenda o que é a dopamina e como ela age em você. Comece a brincar com esse neurotransmissor. Você sendo, com a metacognição olhando de longe, você sendo o seu autorregulador dopaminérgico. Vocês entendem, gente? Aprenda a gostar de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar de quem também gosta de você. A idade vai chegando e, com o passar do tempo, nossas prioridades na vida vão mudando. A vida profissional, a monografia de final de curso, as contas a pagar. Mas uma coisa parece estar sempre presente: a busca pela felicidade com o amor da sua vida. Desde pequenos ficamos nos perguntando: quando será que vai chegar? E a cada nova paquera, vez ou outra nos pegamos na dúvida: será que é ele? Como diz o meu pai, nessa idade tudo é definitivo. Pelo menos a gente achava que era. Cada namorado era um novo homem da sua vida. Faziam planos, escolhiam o nome dos filhos, o lugar da lua de mel e, de repente, plaft. Como num passe de mágica, ele desaparecia, fazendo criar mais expectativas a respeito do próximo. Você percebe que cair na guerra quando se termina um namoro é muito natural, mas que já não dura mais de 3 meses. Agora você procura melhor e começa a ser mais seletiva. Procura um cara formado, trabalhador, bem resolvido, inteligente, com aquele papo que a deixa sentada no bar o resto da noite. Você procura por alguém que cuide de você quando você está doente, que não reclame em trocar aquele churrasco dos amigos pelo aniversário da sua avó, que jogue imagem em ação e se divirta como uma criança que sorria de felicidade quando te olha, mesmo quando está de short, camiseta e chinelo. A liberdade fica sem compromisso. Sair sem dar satisfação já não tem o mesmo valor que tinha antes. A gente inventa um monte de desculpas esfarrapadas, mas continuamos com a procura incessante por uma pessoa legal, que nos complete e vice-versa. Enquanto tivermos maquiagem e perfume, vamos à luta. E haja dinheiro para manter a presença em todos os eventos da cidade: churrasco, festinhas, boates na quinta-feira. Mas o melhor dessa parte é se divertir com os amigos, rir até doer a barriga, fazer aqueles passinhos bregas de antigamente e curtir o som. Olhar para o teto, cantar bem alto aquela música que você adora. Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com uma outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela. Percebe também que aquele cara que você ama ou acha que ama e que não quer nada com você, definitivamente não é o homem da sua vida. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem também gosta de você. O segredo é não correr atrás das borboletas.
é cuidar do jardim para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você.